Olá, bom, vamos seguir a aula aqui. Regras de conjunção na forma afirmativa. Ok, olha só, na terceira pessoa do singular, qual que são as terceiras pessoas do singular? Eu deixei em vermelhinho aqui. É he, she e it. Você acrescenta um S no verbo principal, certo? Então, olha só, I work, eu trabalho, normal. You work, você trabalha, não se acrescenta S. Agora, he works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, isso trabalha. Acrescenta-se S. We work, nós trabalhamos, já não tem S. You work, vocês trabalham, não tem S. E they work, eles trabalham, não tem S. She plays, tem S. E rains, tem S. Ela joga, isso chove. Se tivesse aqui, por exemplo, um I no lugar do she, você tiraria esse S, I play, tá? Seria a frase assim. Se tivesse um you no lugar do she, você tiraria o S, ficaria you play, você joga. E se tivesse qualquer uma dessas pessoas aqui no plural, seria a mesma coisa. We play, nós jogamos, you play, vocês jogam, and they play, eles jogam, sem o S, tá? Porém, quando os verbos principais terminarem com O, CH, SH, dois S, X ou Z, aí você não vai apenas acrescentar S na terceira pessoa, você vai acrescentar ES, tá? Eu coloquei aqui o exemplo. Ó. I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. Aqui já tem que ter ES. Por quê? Porque o verbo terminou com O. Se ele tivesse terminado com CH, SH, dois S, X ou Z, seria a mesma coisa. She goes, ela vai. It goes, isso vai. We go, nós vamos. You go, vocês vão. They go, eles vão. She watches. Como o verbo terminou com CH, acrescentou-se ES na terceira pessoa do singular. She, terceira pessoa. It fixes, isso conserta. Também acrescentou-se ES. Se você coloca aqui, por exemplo, o pronome I, seria I watch, sem esses dois S's aqui. You watch, mesma coisa. Você assiste sem o ES. We watch, nós assistimos sem ES. You watch, vocês assistem sem ES. E they watch, vocês assistem sem ES. Mesma coisa seria aqui no verbo consertar. Se você troca a pessoa, coloca na primeira pessoa do singular ou na segunda pessoa do plural, mesma coisa, você tira o ES aqui. Quando o verbo terminar com uma consoante e um Y, você tira esse Y do verbo e coloca aí ES, que é o caso aqui. I study, eu estudo. You study, você estuda. Não acontece nada aqui na primeira pessoa do singular nem na segunda. Já nas terceiras pessoas do singular, sim. He studies. O que aconteceu? Nós tiramos o Y do verbo principal, estudar, e acrescentamos IES. She studies, ela estuda. It studies, isso estuda. We study, aqui volta o Y, tá? Nós estudamos. You study, vocês estudam. They study, eles ou elas estudam. Esse verbo aqui é o verbo try, que também termina com Y, como o verbo study, e acrescentou-se aqui IES, certo? O verbo try é esse aqui, ó. To try, no caso. Tentar. Então, she tries, ela tenta. Se você troca a pessoa aqui por I, you, we, you, ou se não, they, aí você deixaria o try sem esse IES, como no verbo study aqui, tá? E esse verbo aqui também, it flies. Por isso aqui, it flies, isso voa. Porém, quando o verbo terminar com uma vogal e um Y, você só vai acrescentar
S, que é o caso aqui, ó. I play, eu jogo. You play, você joga. Nas terceiras pessoas do singular, he plays, ele joga. She plays, ela joga. It plays, isso joga, tá? Aí você vai ter que acrescentar S aqui. Só S também. We play, nós jogamos. You play, vocês jogam. They play, eles ou elas jogam. Esse verbo aqui tem a mesma estrutura do play, que é say. Então, say é dizer. Na terceira pessoa do singular, she says, é o correto, tá? Se você troca she por I, you, we, you, ou se não they, aí você tem que tirar esse S aqui, tá bom? Existem também os verbos irregulares, que é esse verbo aqui, ó, to have, ter. Esse verbo aqui ele é irregular. O que acontece? Então, ele vai mudar totalmente a estrutura. Você não vai acrescentar só ES nele, na terceira pessoa. Ele vira uma outra palavra. Que no caso é essa daqui, ó. Has. I have a dog. Eu tenho um cachorro. You have a dog. Você tem um cachorro. He has a dog. Ele tem um cachorro. She has a dog. Ela tem um cachorro. It has a dog. Ela tem um cachorro. Então, na terceira pessoa do singular, você não acrescenta have, você coloca has. We have a dog. Nós temos um cachorro. You have a dog. Vocês têm um cachorro. They have a dog. Eles ou elas têm um cachorro. Ok. Forma interrogativa do present simple em inglês é usada para fazer perguntas sobre ações habituais, rotinas ou fatos. Aqui vai um guia completo para você dominar esse formato. Então, para se fazer pergunta, você usa o does ou do, tá? Você usa o do no I, you, we, they, nessas pessoas. Já no he, she, it, usa-se o does. Por exemplo aqui, esta pergunta aqui, primeiro, se ela estiver na forma afirmativa, é assim. You like pizza? Você gosta de pizza? Para transformar esta frase numa pergunta, você precisa do do. Por que você precisa do do? Porque o do usa-se com o you. Então aqui é do you like a pizza? Do you like pizza? Você gosta de pizza? Então aqui usa-se o do por causa do you. Já aqui, she works on weekends. Ela trabalha nos fins de semana. Você precisa, para transformar numa pergunta, do does. Porque usa-se o does em he, she, it. Colocando does she work on weekends? Aí vira pergunta. Porém, lembre-se que esse S aqui, do verbo principal, só pode estar aqui quando é uma afirmação. Quando é uma pergunta, você usa o does no verbo principal work, que é trabalhar, você tem que tirar para estar correto, tá? Então, olha só. O verbo principal fica na forma base, sem o S, ou ES, ou IES, mesmo na terceira pessoa do singular. Então, olha só. Does he likes? Está errado essa frase, porque tem esse S aqui. Esse S faz com que a frase esteja errada, tá? Então, no caso, para estar na forma correta, tem que ser assim. Does he like football? Ele gosta de futebol, sem o S, quando for pergunta. Aí aqui um pequeno exercício para vocês fazerem aí, para revisar, tá? Aqui vocês vão colocar o verbo correto. Temos o verbo watch aqui. Aí eu sugiro que vocês voltem lá na tabelinha que a gente acabou de aprender. Ó, esse verbo termina com CH. O que eu faço? Ó, aprendemos aqui, ó. Quando o verbo terminar com SH, o que eu faço? Acrescento o ES. Então, a resposta certa aqui... Tem que acrescentar ES, né? Para estar certo. Aqui sim, beleza. E no próximo exercício, aqui eu vou colocar essas frases na forma interrogativa. O que eu tenho que colocar aqui? Primeiro eu tenho que saber se é o do ou does que eu uso. Aqui, para she eu uso does. Então eu coloco aqui does, aí o she, né? Aí o verbo principal what. Lembrando que eu já
Coloquei o does. Então esse ES eu não coloco mais. Aí eu continuo a frase, tá? Every evening, no caso. Se eu não colocar essa interrogação aqui, a frase está errada. Então eu tenho que colocar no final. Bom?